Olá pessoal, hoje eu vou falar aqui de um livro muito legal, O Clube do Filme. É uma história real, então é um relato de um pai aqui, do relacionamento dele com o filho em determinada época da vida deles, né? Que traz questões, né? Que suscita sentimentos que com certeza o leitor e a leitora já viveu, ou está vivendo ou vai viver. Questões assim prementes na vida da gente, né? Questões existenciais que vez ou outra nos pegamos a perguntar, né? Então assim, muito interessante. Então eu vou contar para vocês aqui. O autor não é o guitarrista do Pink Floyd. Então David Gilmour é um cineasta, né? Um crítico de cinema. Então ele, apesar de ter o mesmo nome do que guitarrista do Pink Floyd, então eu já deixo bem claro aí que não é o guitarrista do Pink Floyd, tá? Então ele tinha seu filho Jesse, tem seu filho Jesse, e na adolescência o Jesse, seu filho, na época do colegial, não tirava notas baixas, não queria estudar, e os diretores, né, professores entravam em contato com os pais. À época o pai dele aqui, o David, era separado da sua esposa, né? Enfim, e o pai fez um combinado com ele, até uma solução, vamos dizer assim, radical. Propôs a ele não precisar ir mais à escola, nem precisar trabalhar, mas num combinado de assistir 3 filmes por semana. Como se de repente ele fosse educá-lo a partir dos filmes. Então eles assistiam aos filmes, os dois juntos, e depois eles iam comentar o que cada um achava, né? O pai comentava um pouco, depois passava para o filho, né? O bacana dessa proposta do pai, ousada, vamos dizer assim, é que ele não dava resposta, ele sempre colocava para o filho, né, achar o que ele queria, assim, o que ele achava do filme. Então ele não dava nada pronto, né? Isso foi uma forma assim de educar muito interessante. E a partir daí os dois começaram a desenvolver uma cumplicidade muito grande. E coincidiu num período, inclusive, que o pai, né, o David, estava desempregado. Então isso permitiu que ele passasse mais tempo com esse filho, vamos dizer assim, problemático. Que de problemático não tinha nada. Era só uma fase, e como o leitor e a leitora vai chegar ao final do filme, vai observar, ele consegue superar essa fase. Mas o legal que eu achei é que nessa troca o filho também curou o pai. Então muitas questões, até mesmo da adolescência do pai, foram trazidas à tona com esse problema do filho, e ele foi curando essas feridas aí. Então é como se ele tratasse dessa criança interior dele, né? Ao final de ler o livro, o leitor e a leitora fica com 2 questões assim à mente, assim. A primeira, a preocupação dos pais, né? No caso aqui do pai, uma preocupação no presente com o futuro do seu filho, né? E que uma preocupação se tudo ia dar certo no futuro dele. Então de repente você não vive tão bem o seu presente, né, ou não vive de uma forma satisfatória, sempre com essa preocupação em voga, né? E na realidade também o pai viu, o David aqui no caso, que por mais que tivesse planejado também na época de adolescência, isso também não resultou em grandes resultados. Haja visto que ele passou um longo período desempregado, depois teve que se realocar no mercado de trabalho. Enfim, tudo isso que de certa forma ele cobrava do filho, nessa dedicação, não era garantia, né, assim como foi para ele, que tudo isso ia funcionar na vida adulta. E outra questão também, né, essa é uma questão, e outra questão é que muitas das vezes o jovem não está preocupado com o futuro, e não há nenhum mal nisso. Muitas das vezes o que ele quer tão somente é viver. Então é assim, uma obra
que faz pensar bastante, traz reflexão, né? Principalmente por conta desse mundo competitivo, né? Então tá aí uma dica de leitura muito legal, gostei muito de ter lido O Clube do Filme.